Olá, professora. Olá, professor. Tudo bem com vocês? Professor Arthur por aqui mais uma vez. E agora, antes de falarmos sobre o componente LIC, Laboratório de Investigação Científica, abriremos um pequeno parênteses para falar da composição do novo ensino médio. A legislação que o ampara, as datas, os períodos e os documentos que devem ser produzidos. O que eu vou apresentar aqui a vocês sempre é um recorte da legislação original. Você vai encontrar nesse documento vários links e é neles que você vai encontrar os documentos na íntegra. Aqui, para tornar a apresentação um pouco mais dinâmica, eu seleciono alguns elementos desses documentos originais, como figura, copio e colo aqui na minha apresentação de slides. Então, o que você vai ver a partir de agora é uma cópia fiel dos documentos originais que vocês encontram no site do MEC e que eu vou deixar aqui também na forma de link. Bom, o novo ensino médio ele tem todo um amparo legal, ou seja, ele tem toda uma composição de leis, portarias, regulamentos que proporcionam esse modelo que hoje se chama novo ensino médio. Na verdade, os documentos começam a ser construídos lá em 1996, com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela vem caminhando ao longo do tempo, foi recebendo várias alterações, novos projetos foram apresentados, até culminarmos na Lei 13.415/2017, que regulamenta o novo ensino médio. Lembro que o novo ensino médio não é política de partido, não é política de pessoa, tá? É uma política de Estado, é lei. Então, a partir do momento que ela foi aprovada, homologada e regulamentada, cabe aos sistemas de ensino unicamente cumprir. Nesse slide, no rodapé, vocês encontram já o primeiro link para todo o marco legal do novo ensino médio. Lá vocês vão encontrar todos os documentos na íntegra. Chamo a sua atenção para o documento que se chama Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, DCNEM, que eu vou apresentar alguns recortes dele logo a seguir. Bom, você deve ter ouvido falar muito desse novo ensino médio e deve ter ouvido muito falar também da BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular. É um documento de orientação para todos os currículos. Ou seja, a partir de 2022, de uma forma escalonada, já nós veremos isso num slide bem específico, o ensino médio, nesta nova versão, o novo ensino médio, passa a ser implementado na faixa e na oferta do Centro Paula Souza. O que acontece, Não é só o Centro Paula Souza que deve cumprir. Todas as secretarias de educação, todas as escolas públicas, todas as escolas privadas. Você deve ter observado também que os livros do PNLD já estão relacionando os conteúdos, os objetos de conhecimento, às habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular. Mas ela não é um assunto novo. Ela já estava prevista na primeira versão da LDB, lá no artigo 26, quando ela falava de uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino. Então já estava lá. O que aconteceu aqui ao longo do tempo, e desde 1996, ela foi remodelada, reescrita, passou por aprovações parciais, aprovações totais, regulamentações, e agora nós, escola, vamos aplicar no ensino médio. Não só no ensino médio, nos outros níveis da educação também. Mas o que é essa Base Nacional Comum? Primeiro, Base Nacional Comum Curricular é para garantir direitos mínimos de aprendizagem. A lei diz que o mínimo é a Base Nacional Comum. O máximo, as redes de ensino podem definir. Outra coisa, a Base Nacional Comum é um conjunto de orientações. Ela não é o currículo. Se ela não é o currículo, ela não pode ser usada como tal. Porém, ela é um documento que faz base para todos os outros currículos que nós estamos observando agora pelo país afora. Se você pegar o currículo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Educação,
Já a BNCC, se você pegar a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, também já a BNCC, Paraná, Amazonas e assim sucessivamente. A proposta da BNCC é oferecer equidade a todos os alunos do nosso país. Quando falamos em BNCC, nós não falamos da nossa escola, nós falamos de um sistema de ensino nacional. Ela foi bem escrita? Não foi? Bom, o que eu posso dizer a vocês é que em 2024 já existe a previsão legal da primeira revisão da Base Nacional Comum Curricular. E nós, professores, a partir de agora, a partir de 2022, vamos trabalhar com ela de forma mais frequente, o que vai nos garantir ter uma boa opinião formada sobre o assunto. A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, ela traz textos introdutórios para todas as áreas, traz competências gerais, competências específicas e os direitos de aprendizagem, ou então aquilo que a gente já conhece de habilidade. Um detalhe importante, caso você já tenha feito a leitura da BNCC do ensino médio, ela não traz objetos de conhecimento. Quem vai determinar quais são os assuntos que serão trabalhados em sala de aula será o currículo. A Base Nacional Comum Curricular está pautada em habilidades e competências. Aqui você tem os dois links para acessar o documento na íntegra e embaixo você tem o manual de implementação. Nesse outro link, vocês vão encontrar as diretrizes curriculares do novo ensino médio, que é aquele documento que eu falei para vocês agora há pouco e que a gente começa a apresentar alguns recortes a partir de agora. Primeiro, a formação geral básica ela é conjunto de habilidades e competências, pautadas na Base Nacional Comum Curricular. A BNCC trabalha por áreas, e são 4. Matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais, linguagens e ciências da natureza. Essas 4 áreas compõem a Base Nacional Comum. Além da formação geral básica, surge uma parte diversificada chamada de itinerários formativos, aonde o componente laboratório de investigação científica está inserido. Outro recorte importante. A proposta curricular do ensino médio deve garantir o desenvolvimento das competências gerais e específicas da BNCC. Professores, aconteça o que acontecer, as competências e as habilidades da BNCC devem ser trabalhadas na íntegra. A ideia é sempre a seguinte: acrescentar pode, reduzir nunca. Se a sua Secretaria da Educação, Amazonas, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, quiser criar um currículo com mais habilidades, em mais competências, em mais objetos de conhecimento do que a BNCC, isso pode ser feito. A menor não pode. A diretriz curricular do ensino médio também faz um recorte em relação ao componente investigação científica, que será objeto do nosso estudo daqui por diante. Então, no parágrafo 2º, no item 1º, vocês vão encontrar aí a definição desse componente investigação científica. Um pouco mais adiante, falaremos mais sobre este quadrinho aqui. Mas, em linhas gerais, ele define, a grosso modo, como deve ser tratado esse importante componente dentro do itinerário formativo. Uma comparação rápida, e sem nos aprofundarmos se há elementos melhores ou piores. O ensino médio antigo, ele tinha diretriz curricular, parâmetros curriculares, os PCNs, trabalhava por componentes, e o livro didático, o PNLD, nós fazíamos uma única escolha. O novo ensino médio, ele traz diretrizes curriculares também, traz a BNCC pela primeira vez nesse país, a Base Nacional Comum Curricular, ela aparece pela primeira vez, não trata de componente, ele fala de área de conhecimento, e isso é uma novidade gigantesca para nós, apresenta uma parte diversificada, composta pelos itinerários formativos, entenda aí os componentes, estudos avançados, empreendedorismo, investigação científica, e você já deve ter participado de algumas escolhas do PNLD aí na sua escola. São 5 no total. Alguns livros já começaram a chegar, nós estamos em março de 2022, na época de gravação deste material, então alguns livros já começaram a chegar nas escolas, você já sabe disso.
O cronograma de implementação do novo ensino médio. Ele foi regulamentado através de uma portaria de 2021. Ou seja, todas as instituições de ensino do país, pública ou privadas, devem cumprir essa portaria. E ela diz o seguinte, no artigo 4º, parágrafo 3º. No ano de 2022, a implementação dos referenciais curriculares no primeiro ano do ensino médio é obrigatória. A introdução dos itinerários não foi feita por um prazer das instituições. Ela foi feita por força de lei. E a partir daí, os arranjos, não é? As cargas horárias, os componentes, os docentes, né? o currículo, tudo isso passa a ser escrito ao longo de 2022 para uma implementação. Tá bom? Então, é a partir daí a nossa necessidade de discussão do componente laboratório de investigação científica. Como é que ficou no Centro Paulo Souza? Né? Primeiro, vamos falar da organização bem rapidinho. Né? Nós temos algumas responsabilidades na instituição. O GFAC, que é o Grupo de Formulação e Análise Curricular, é o responsável pelo currículo e pela organização das matrizes curriculares. Essa conversa já está acontecendo. O GSE é quem estabelece as condições para o funcionamento desse ensino médio. Tá? De que forma isso vai ser implementado, como os componentes serão tratados, de que forma vai ser feita a atribuição, etc. A URH trabalha em sincronia com o GSE, porque é ela quem vai ser o organismo responsável por fazer o pagamento, né, dos docentes para manter os cursos funcionando. E, inclusive, a gente vai falar muito disso daqui a alguns instantes, nos próximos materiais, esses componentes novos podem sofrer divisão de turma. Tá? Então, há uma necessidade toda específica, há uma necessidade legal, né? E isso é um processo de diálogo longo, né? E essas conversas estão acontecendo. No meu caso, CETEC Capacitações, nós somos responsáveis por oferecer capacitação em exercício para os docentes das unidades. É o que está acontecendo aqui agora. Né? Então, nós pegamos os documentos prontos e, a partir deles, criamos as formações para que os professores recebam as informações necessárias para a realização do seu trabalho. Mas isso vai acontecer ao longo de 2022, né? Em todas as instituições, em todas as secretarias. Então é preciso ter calma, paciência, que as coisas vão acontecendo ao longo deste ano. Como ficou a organização do ensino médio, né, no Centro Paulo Souza? Apresento aqui a vocês um quadro síntese. Professores, estou falando do ensino médio. Tá? O MTEC-PI, por exemplo, tem uma mudança ligeira aí, né? Por conta da carga horária dos cursos técnicos, então é importante que você fique atento lá ao seu plano de curso. Como ficou? A Base Nacional Comum, 1.800 horas, e os itinerários, 1.200. Num total de 3.000, o que significa que nós teremos 1.000 horas por ano do ensino médio. Detalhe importantíssimo, tá? A documentação legal estipula o seguinte: a Base Nacional Comum, no máximo, 1.800 horas. Os itinerários formativos, no mínimo, 1.200. Então, se a rede quiser ampliar a carga horária, se a rede quiser ampliar a quantidade de objetos de conhecimento a serem apresentados aos alunos, não será na Base Nacional Comum, será na parte dos itinerários. Ok? Como ficou a composição dos itinerários no Centro Paulo Souza? Laboratórios de práticas, empreendedorismo e estudos avançados. O laboratório de práticas, para cada ano, não é? Para cada série, ele tem um olhar diferente. O empreendedorismo também e os estudos avançados também. No nosso caso, não é? Nós estaremos tratando aqui do primeiro ano, laboratório de investigação científica. Neste momento aqui, outras capacitações estão acontecendo para os outros componentes. É muito saudável você imaginar que no ano que vem, você provavelmente estará fazendo um curso de laboratório de processos criativos. E é muito provável que em 2024 você esteja fazendo o curso para laboratório de mediação e intervenção sociocultural. Né? É normal imaginarmos estas condições. Tá? O empreendedorismo ele é uma prática perpassante, ou seja, ele está em todos os anos, mas não é aquele empreendedorismo de abrir negócio. Né? Como vocês podem observar no slide, é atitude, comunidade e o empreendedorismo para o mundo. É algo diferente, que vocês receberão as informações no seu devido tempo.
Já os estudos avançados trata de escalas de reflexão em ação. Eu e o meu mundo, eu e o mundo e eu para o mundo, aonde o foco principal dos estudos avançados é aprofundar as áreas de conhecimento específicas. Então, se na sua escola tem um itinerário de exatas, os estudos avançados serão um componente de aprofundamento de estudos naquela área. Se a sua escola tem itinerário de ciências humanas e sociais, os estudos avançados será um componente de aprofundamento desta área de conhecimento. Tá bom? Sempre haverá uma relação direta entre o estudo avançado e a área do conhecimento específica. O laboratório de investigação científica ele aparece independente da área. Tá? Aliás, todos os laboratórios são assim. Eles aparecem independente da área do conhecimento que o aluno acabou escolhendo. Professores, professoras, espero que tenhamos esclarecido um pouco mais essa constituição do novo ensino médio. É um assunto que poderia nos manter por aqui por mais tempo. Optei por fazer uma apresentação reduzida, uma fala também reduzida. Espero que isso seja útil e que você possa utilizar esses conhecimentos aqui na sua prática com seus alunos na sua unidade. Fiquem bem, um forte abraço a todos, a todas e até mais.